Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai. Te damos graças porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és aquele que faz infinitamente mais. Senhor, eu te dou graça por mais este amanhecer. Senhor, eu te dou graça pelo Senhor estar conosco, pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Te dou graça por esse domingo, te dou graça por essa manhã, por este dia. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Seja dada ao Senhor, Pai. Que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor seja o princípio, o meio, o alfa, o ômega. Que o Senhor venha trazer nova todas as coisas. Neste dia, Pai, venha estar conosco. Neste dia, nesta manhã, Pai, venha estar conosco. O Senhor tem liberdade. Liberdade para nos trazer clareza de todas as coisas, para nos mostrar o que o Senhor quer, qual é o seu desejo. Nós somos o barro na mão do olheiro, que o Senhor possa fazer a tua vontade em nós, que o Senhor possa nos moldar conforme a tua vontade. Somente tu és o Criador de todas as coisas. O Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente, o Senhor pode todas as coisas. Pai, fica conosco, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa alma, para que possamos compreender a tua palavra. E assim, Pai, ter cada vez mais relacionamento com o Senhor, cada vez mais intimidade com o Senhor. Por isso eu te peço, te agradeço por todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Bom dia, Keila. Bom dia. Só as guerreiras hoje, hein? Bora. Começando mais tarde, o povo não se animou, não. Tempinho não ajudou. Está muito mais tarde, faz o ponto, né? Mas vamos lá. Entrega intensa. Ai, minha luz está falhando. Entrega intensa a Deus. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele. Reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Lucas 7, 36, 38. A marca central de quem atrai os olhos de Jesus se chama entrega. O nível da sua entrega revela o nível do seu amor. Quanto mais amamos, mais estamos dispostos a renunciar. A mulher pecadora da história estava disposta a fazer aquilo que ninguém estava disposto. A religiosidade do fariseu foi mostrada em uma mulher que se lançou aos pés de Jesus e revelou o quanto ele era importante na sua vida. Nunca perca a intensidade daquilo que você faz para Jesus. Nunca deixe de ser intenso nos momentos de entrega. Nunca permita que o seu coração considere que está bom aquilo que você faz para o seu amado. Como ele nos amou com intensidade e fez aquilo que o mundo jamais viu, se entregando em uma cruz por amor a nós. Que você seja também intenso ao se relacionar com ele. A maior prova de amor que o mundo já viu nos ensina que o verdadeiro amor caminha junto com arrependimento. Toda entrega é marcada por intensidade. Serei todos os dias intenso em buscar e me lançar aos pés do meu amado. Como ele me amou, com uma entrega verdadeira, assim viverei por ele. Amém? Amém. Eu estava aqui de manhã, né, refletindo, orando, conversando com Deus, falando no louvor aqui, né, falando, Senhor, o que você quer, né? Cadê o povo, né? O GC foi dividido, e agora aqui o devocional também tem poucas pessoas, tem. Dia de semana tem mais pessoas. O que você quer? O que é para eu fazer? E aí Jesus vem com a resposta. Nunca perca a intensidade naquilo que você faz.
para Jesus. Nunca deixe de ser intensa nos momentos de entrega. Nunca permita que o seu coração considere que está bom aquilo que você faz para o seu amado. Como ele nos amou com intensidade e fez aquilo que o mundo jamais viu, se entregando em uma cruz por amor a nós, que você seja também intensa ao se relacionar com ele. Eita, Deus é Deus de respostas, né? Ele vem E e ele bem rapidinho. vem rapidinho, né? Traz a resposta. Você está me perguntando? Então, vou te responder, vou te falar. Né? Então, escuta aí o que eu tenho para te falar. E é sobre isso, né? Sermos intensos. Sermos intensos. Jesus, ele é a graça encarnada. Né? Ele fala que ele foi visitar, né, a casa de um fariseu. O fariseu significa religião, sem quebrantamento. A mulher pecadora, o arrependimento que se transforma em amor. Fico imaginando essa mulher que se coloca aos pés de Jesus, começa a chorar, lavar os pés de Jesus com a sua lágrima, seca os pés de Jesus com o seu cabelo. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. A intensidade do amor nasce da profundidade do arrependimento. A marca central de quem atrai os olhos de Jesus chama-se entrega, e a mulher se entregou. Nós também temos que nos entregar. A entrega não compra o amor de Deus, mas se revela que o amor já foi recebido. Ela não age para ser aceita, ela age porque ela foi aceita. É tão lindo, né? Porque ela se coloca ali como sinal de gratidão mesmo. O fariseu não era imoral, ele era autojustificado. Né? Não chorar porque não vê culpa. É o pecado mais sutil que tem, né? Não se rende porque acha que já está bem. Não amar muito porque acha que não deve nada. Coração do legalismo. A mulher, olha o nível do gosto dela, né? As lágrimas, a emoção, o cabelo, traz a identidade da mulher. O perfume, o valor, o perfume alabraça, um perfume caríssimo. Meus pés, humilhação, ela se coloca aos pés de Jesus. Olha a humilhação, ou se humilhando ali nos pés de Jesus. Ela entrega aquilo que ela sente, ela entrega quem ela entrega aquilo que ela tem, ela entrega a sua posição social. Isso é entrega integral, não é entrega simbólica, não, ela se entrega totalmente. O verdadeiro amor caminha junto com o arrependimento. Né? Sem arrependimento, o amor vira romantização, a fé vira autoajuda, Jesus vira terapeuta, mas com arrependimento, o amor vira rendição, a fé vira transformação. Jesus vira Senhor, o Senhor dos exércitos. A mulher não amou para ser perdoada, ela amou porque ela foi perdoada. E quem experimenta a graça de verdade não consegue amar pouco. A intensidade da entrega, ela não nasce da obrigação, mas da consciência de que sem ele eu nada sou. Eu tenho que ser intensa na minha entrega, eu tenho que me entregar totalmente, de consciência, porque aí sim eu sei realmente, eu não sou nada sem ele. Amém? Amém. Você consegue ler Lucas? Sim. Lucas o quê? 19, do 1 ao 27. Já falou isso. Peraí. XIX, do 1 ao 27. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria.
Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Parábolas das 10 minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: Você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: Servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: Pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trago-nos aqui e os matem na minha presença. Jesus entra em Jerusalém. E depois de dizer isso, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam-o aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. Acho que é até o 30, não? Eu passei? Então, 27, mas... Ou eu tenho que terminar? Porque Hã? tem uma. Não, é até aqui, eu li. Lucas 19, 1 ao 27. Ixi, passei, meu Deus. 27. Eu estava aqui grifando É o 27, é até a as 10. parte dele falando dos servos. É, Nossa, eu fui que fui, perdão. importância. Eu estava aqui lendo, não, grifando, né, a parábola das 10 minas. Ele traz aqui duas, para mim, duas como é que diz, gente? Duas parábolas aqui muito significativas, né? Zaqueu, tem até uma música que eu aprendi quando eu era criança, diz assim: Zaqueu baixinho como anão morava em Jericó, um dia então, quando Salvador por ali a passar, e assim vai, né? Coisas de criança que fica na memória da gente, né? E é tão linda essa passagem, porque é, Zaqueu ele é rico, Zaqueu ele é poderoso, ele é odiado e ele é profundamente vazio. Olha isso, né? E ele não sabe, ele sobe na árvore por curiosidade, por pura curiosidade. Né? Ele sobe porque ele é curioso, mas ele quer entender o que está acontecendo ali. E Jesus faz algo que talvez naquela época alguns achem escandaloso, achem um absurdo. Ele para, ele olha para cima e ele fala assim: hoje
convenha ficar na sua casa. A musiquinha fala assim, né? E quando o Salvador por ali ia passar, ele corre, sobe na árvore, Jesus para e fala, pois em tua casa eu vou pousar, pois em tua casa eu vou pousar. Então Jesus olha e fala, hoje me convém ficar na sua casa. Né? E isso significa, eu me identifico publicamente com você, então eu vou para a sua casa, porque você e eu somos semelhantes. Né? Então, antes de Zaqueu mudar, Jesus já o havia aceitado. Antes que houvesse transformação em Zaqueu, Jesus já tinha aceitado. A conversão, ela nasce do encontro, não é da correção. Nós somos moldados. Nós somos moldados durante o processo. Jesus nos aceita do jeito que nós somos, porque nós somos a semelhança dele. Aí ele vai nos lapidando, ele vai nos moldando, ele vai nos corrigindo, ele vai nos aperfeiçoando na sua graça. Depois ele vem trazer a parábola das 10 vidas. Né? Antes da gente falar da parábola das 10 vidas, quando a gente fala de Zaqueu, a gente vê que existe uma conversão de Zaqueu, uma restituição. Jesus fala assim, se desfraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Ele não apenas sente a presença de Deus, mas ele reorganiza a vida. Ele muda valores, ele muda a relação com o dinheiro, ele muda a postura ética, ele muda a identidade. Jesus diz assim, hoje houve salvação nessa casa. A vida é reordenada pela graça de Deus. Pela graça de Jesus. Essa passagem de Zaqueu, ela mexe muito com a gente, né? Porque Zaqueu, ele se vê como não merecedor, não preparado, né? Então, ele se vê assim, né? E ele se vê perdido. Ele se diz, né? Ele não diz assim, ó, eu sou merecedor, eu sou preparado, eu sou religioso, não diz nada disso, ele diz assim, eu sou perdido. E Deus não espera alguém se achar, ele vai lá e te busca. Vai falar aqui. Não, eu tava olhando o que que era um síncromo, que eu pensei, será se é um poste? O que que é? Aí eu tava vendo aqui, é uma árvore, né, bem, acho que é até um fruto, ele sobe numa árvore, e essa parte dele, quando fala que se eu fiz algo, né, de ruim, se eu prejudiquei alguém ao longo do meu caminho, eu vou devolver 4 vezes mais. Me lembra Jó, quando Jó tinha, só de pensar que os filhos dele pudessem ter pecado, ele já fazia sacrifícios para que aquilo fosse de alguma forma perdoado pelo Senhor. Me lembrou muito, assim, o que ele fazia. Não sei se isso é um sentimento de culpa ou talvez é um temor tão grande da gente saber que a gente é indigno. Não, Senhor, olha, se eu fiz algo de mal para alguém, se minha família fez algo ruim, eu não é essa a verdade do meu coração, eu preciso fazer além. Que aí casa com o que você falou da entrega. É. E depois a gente vem aqui para a parábola das 10 minas. Em outro lugar, eu acho que está como os talentos, né? Porque ali a Jesus ainda continua com eles ali, aí ouvindo eles estas coisas, contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse, né? Jesus disse, certo homem menor partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 de seus servos, confiou 10 minas e disse-lhes, negocie até que eu volte. Mas os meus anciãos, meus concidadãos, odiavam e enviaram após dele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. E aí a gente vê, né, que ele era um nobre, ele entrega os recursos, ele diz, negocia até que eu volte. Ou seja, olha que interessante, né? Jesus faz isso com a gente, né? Negocia até que eu volte.
Você tem vida, você tem saúde, você tem trabalho, você recebeu graça, você recebeu dom, você recebeu tempo, você recebeu consciência, você recebeu oportunidades. E aí a pergunta que ressoa, não é você foi salvo, não é essa, mas o que você fez com o que você recebeu. Eu sempre falo assim, né? Um dia, Keila, Jesus vai chegar para Keila e falar assim, Keila, o que você fez com o filho que eu te dei? Por isso que nós temos que educar os nossos filhos lá no caminho do Senhor. Nós temos que corrigir eles. A gente não pode passar a mão no erro dos filhos, a mão na cabecinha ali do erro dos filhos, não. Porque um dia o Senhor vai falar, o que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com a casa que eu te dei, o marido que eu te dei, o trabalho que eu te dei, os filhos que eu te dei? Então, a gente tem que ficar atento ali, né? Porque o Senhor vai nos cobrar. Mesmo que quando o Senhor volta aqui e fala, e aí, o que você fez? Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar os seus negócios. O primeiro apresentou e disse, Senhor, a sua mina me rendeu 10. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Olha, terá autoridade sobre 10 cidades. Né? Essa parábola traz duas verdades para a gente que não dá para separar. A graça sem responsabilidade, ela vira infantilidade espiritual, e a responsabilidade sem graça, ela vira legalismo. Ou seja, o reino, ele é aceitação radical. Olha Zaqueu. Zaqueu larga tudo, aceita Jesus, e vai lá e dá metade de tudo que ele tem. É missão ativa, as minas são missão ativa. Né? Então, olha só, e ele vai falando, né, o segundo servo veio e disse, Senhor, sua mina rendeu 5. Aí o Senhor disse, você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo do Senhor dizendo, Senhor, aqui está a sua mina. Eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu, servo mau, eu julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem mau, rigoroso. Homem mau não, você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei, porque você não pôs o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês, a todo o que tem será dado mais, ainda mais. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. O que o Senhor está falando aqui? Quando ele confia algo em nós, ele fala assim, vai lá e faz. Continua fazendo. De novo, ele vem conversar com o nosso devocional, né? Continua fazendo, seja intenso. Nunca perca a intensidade naquilo que você faz. Né? Continue sendo intenso, porque o Senhor vai dar o dobro daquilo. Ele vai te dar mais. Mas se você deixar de fazer, até o que você tem será tirado. Eita, eita, né? Uhum. E aí a gente fica pensando, né? Nossa, é forte. Tá aí a resposta. Eu estava perguntando para Deus, tá aí a resposta. Jesus entra na casa do Zaqueu para salvá-lo, mas conta a parábola para não deixá-lo estagnar. Que a graça que não gera fruto não foi compreendida, foi apenas admirada. Então, que nós possamos dar frutos e cuidar daquilo que o Senhor nos dá. Que Ele continue, né? A gente fez a primeira semana do devocional, segunda a sexta-feira. Aí no sábado, domingo, no sábado eu me enrolei, acabei que não fiz, no domingo eu fiz, mas senti que tinha um vazio. E o Senhor falou para mim, quem mandou você parar sábado e domingo? Você tinha um compromisso com pessoas ou era comigo? Então, tapa na cara, assim, né? Pá, pá. E aí eu falei, não, então tá bom, vamos continuar.
E aí vamos continuar de segunda a sexta, 6 horas da manhã, de sábado e domingo, 7 horas. Aí eu tive uma intercorrência de madrugada, 3 horas da manhã, acolher para uma parente, né? E aí eu acabei de dormir mais tarde, porque eu estava dormindo, acordei, atendi ela, tal, e daí dormi de novo, e aí acordei 7h09, falei, não, peraí, acabou, a gente começa 7h30. Mas não deixe de fazer. Seja constante, é o que o Senhor nos diz, né? Seja constante. Amém? Vou ler o Gênesis, tá? Gênesis qual? Gênesis 32 e Gênesis 33. Eu leio Gênesis. Cadê o Ramsés? Tá aí? Quer ler? Não, ele não tá. Ele foi pra academia. Então eu vou ler Gênesis, depois você lê Salmos 25. Tá bom. 32, 33. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus? E deu àquele lugar o nome de Manaim. Manaim. Esaú, seu irmão, a terra de Seir. Não, Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês farão a meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morrerei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho, pois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. E 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo, ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele. E também os rebanhos, os bois, os camelos, pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Até agora são 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e às mães com os filhos, pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem é? Para onde você vai? De quem são esses animais que você vem trazendo? Responda: são do seu servo, Jacó. É um presente que ele está enviando para o meu senhor, Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente, talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Jacó luta com Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque
reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e o homem lutava com ele, até romper o dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. O encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: Os filhos porque Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. E Esaú perguntou: Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: É para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarde os que você tem. Mas Jacó insistiu: Não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolhe tão bem, portanto aceite o meu presente que eu trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém, Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante de seu servo, e eu seguirei aos poucos no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: Para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Esair pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Jacó chega a Siquém. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde tinha armado sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Lindo, né? Amém. Uhum. Amém, lindo.
Quando a gente lê Gênesis, a gente vê que Gênesis é profundo, porque vai trazer uma criação, vai trazer uma transformação, né? Não é, não é apenas a história de Jacó reencontrando Saul, mas é a história de um homem reencontrando a si mesmo diante de Deus, né? Porque a gente leu lá no começo, né? Ele rouba a bênção de Esaú, né? Então a gente vê um rouba a bênção do outro, então a gente vê as coisas acontecendo, né? A gente vê a luta que ninguém vê. Antes de Jacó encontrar Esaú, ele precisa encontrar Deus. A pessoa com quem ele lutou era o próprio Deus. Porque Saul está com medo do passado, medo da culpa de ter roubado a bênção do irmão, medo das consequências, medo da própria história. E aí que acontece a coisa mais mágica, né? Jacó luta com Deus durante a noite. Isso é tão poderoso porque Jacó, ele sempre venceu usando inteligência, fuga, manipulação. Jacó sempre manipulava as coisas. Mas agora, Deus o coloca numa situação onde não há estratégia possível. Ele é obrigado a se render. Só resta a ele se render. Só que aí vem o toque no quadril. Deus toca Jacó e ele manca para sempre. Deus fere Jacó no quadril e ele manca para sempre. Ao mesmo tempo que isso é profundo, também é lindo. Porque olha só, ele vence, mas ele não sai ileso. Ele é abençoado, mas ele não sai intacto. Ele fica ali uma marca para ele. Toda transformação verdadeira deixa marcas, deixa cicatrizes. Quem nunca mancou, nunca foi quebrado. Aí tem a troca de nome também, que é algo poderoso. Jacó, sabe o que significa Jacó? Enganador. Agora ele passa a se chamar Israel, aquele que luta com Deus, é o significado de Israel, aquele que luta com Deus. Deus não muda apenas a situação, Deus muda a identidade. Olha, né? Deus mudou a identidade dele. Você não chamará mais Jacó, agora você chamará Israel, que significa aquele que luta com Deus. Muito demais, né? Daí quando a gente vem para Gênesis 33, ele fala da reconciliação. A reconciliação entre os irmãos, mas a reconciliação primeiro tem que nascer Deus. O encontro com Esaú é surpreendente. Não existe vingança, não existe ódio, existe abraço. Abraço entre irmãos. Mas repara só, o milagre não é Esaú mudar. O milagre foi Jacó já ter mudado antes. É a noite que ele teve ali de luta com Deus, que ele foi transformado. Então, o milagre foi Jacó ter mudado antes. Quando Jacó muda por dentro, o medo perde a força, a culpa perde poder, o passado perde controle. Jacó diz, ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus. Eu até me emocionei na hora que eu li isso. Jacó olha para o irmão e fala, ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus. Isso é fortíssimo. Ele está dizendo assim, o Deus que me confrontou à noite, me ensinou a amar de dia. Me ensinou a amar. Deus não resolve conflitos externos sem antes tratar as feridas internas. Primeiro ele nos quebra, depois ele nos reconcilia. Primeiro ele nos muda, depois ele muda a nossa história. Muito demais, né? Muito. Jacó ele representa aquela pessoa que foge, aquela pessoa que controla, aquela pessoa que manipula, aquela pessoa a quem se protege. Jacó representa quem foge, quem controla, quem manipula, quem se protege. Mas Deus faz Jacó parar de correr, parar de fingir, parar de vencer sem ser inteiro. E aí ele diz assim, agora você não vai mais ganhar do seu jeito. Agora você vai ganhar do meu. É isso que Deus está dizendo para ele. Agora você vai ganhar do meu jeito. Agora não vai mais ser do seu. Vai ser do meu. A noite que você luta com Deus é a manhã que você finalmente aprende a amar sem medo. Às vezes a gente fica numa luta, né, à noite, não consegue dormir, fica ali pensando nos problemas e lutando ali contra o sono. O Senhor está trabalhando. Então, ele está ali, quando você acorda, você vai ver a solução, você vai encontrar a solução. Amém? Amém. Vai para os Salmos? Vamos. Oração por auxílio divino de Davi.
A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Fazem-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me das tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Uau, que lindo, né? É uma Muito oração, né? bonito. Oração por auxílio divino. O pessoal fala tanto, né, do Salmo 23, mas esse Salmo 25 é lindíssimo, né? Porque ele traz a oração de quem está cansado de fingir, de quem está de fingir que está forte. E às vezes a gente fala, nós como mulheres fazemos isso, né, Keila? A gente finge que está forte, que é forte, que é forte, mas não somos fortes o tempo todo. Esse salmo é de uma alma que decide parar de se defender e começa a confiar em Deus. Davi não ora como rei, ele ora como alguém que precisa ser guiado. A ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, e te confio. Davi não diz, eu resolvo, eu entendo, eu dou conta. Não, ele diz, eu me entrego. Ele não entrega só o problema, ele entrega a alma inteira a Deus. Isso é maturidade espiritual. Não é levar os pedidos a Deus, é levar a si mesmo, é se apresentar a Deus. O pedido central aqui do Salmo, mostra-me os teus caminhos. Olha o que ele fala, né? Mostra-me os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, verso 4, né? Ensina-me as tuas veredas. Davi não quer apenas é, 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 Davi não quer apenas uma resposta, ele quer uma direção, porque a resposta ela resolve o momento, mas direção transforma a trajetória, direção transforma a vida toda, mas direção vai às vezes mudar o rumo da tua história. E aí ele fala assim, não te lembre dos pecados da minha mocidade. Aqui o salmo fica profundo, e ele fica humano, porque ele diz assim, Davi não está com medo do futuro, mas ele está sendo visitado pelo passado. Traz culpa, traz memórias, traz versões antigas de si mesmo, e ele faz algo muito lindo. Ele pede que Deus se lembre dele pela misericórdia, não pela história. Deus não nos trata pelo que nós fomos, mas pelo que ele é. É o agora, ele não fica olhando para o nosso passado, ele olha para o nosso presente. O segredo do Senhor são para aqueles que o temem, não são para os fortes, não são para os perfeitos, são para aqueles que são sensíveis à graça dele. Quem teme a Deus, escuta, espera, se deixa conduzir. Por isso que nós temos que ser temente a Deus. O que é temer? É esperar no Senhor, é estar atento, é ver, não é obedecer.
é estar atento ali a ouvir aquilo que Ele está nos mandando fazer, é esperar no Senhor. Deus não guia quem corre, Deus guia quem confia, confie nele. Não é sobre vencer as batalhas externas, é sobre aprender a andar com Deus por dentro. É Ele que aquieta nosso coração, é Ele que aquieta nossa alma, né? É Ele que traz, ele traz o conforto para nossa alma. Nós temos que orar pedindo a Deus que não dê apenas soluções, mas nos dê maturidade. Não mostre para a gente o que fazer, mas nos ensine quem ser, que nós devemos ser, segundo a vontade dele. Que ele não me livre só dos problemas, mas que ele livre de mim mesma quando eu quero controlar tudo. Tira de mim, Senhor. Tira de mim aqui esse desejo que me sufoca. Né? O maior milagre não é Deus mudar o caminho, é Deus nos ensinar a caminhar nele, é trabalhar internamente, é nos transformar por dentro. É falar assim, confia no Senhor de todo o teu coração, que Ele cuida de todas as coisas. Deixe de querer controlar tudo. O controle não está nas minhas mãos, mas está nas mãos dele. Entrega o controle na mão dele. Deixa ele fazer, no tempo certo ele vai agir. Amém? Amém. Vamos orar? Quer orar, Keila? Depois disso, eu não sei nem o que falar. Agradece só. Agradece que eu intercedo pelos pedidos de oração. Bom, Senhor, primeiro de tudo, eu queria agradecer por esse tempo. Agradecer, acho que dentro de tudo que a gente leu aqui, falar sobre entrega, eu vejo o quanto o Senhor me ensinou no caminho, o quanto ainda eu tenho a caminhar e aprender. Sem sombra de dúvidas, esses dias eu tenho refletido muito sobre como eu deixava os meus medos, os meus temores de perder a família, de não conseguir caminhar os teus caminhos. Eu me via uma pessoa extremamente orgulhosa e controladora, como a gente viu aqui, né? Que quer ter controle de tudo, talvez por medo, mas também é um egoísmo que nasce da gente, que mostra que a gente não tem a confiança plena no Senhor, né? Que a gente está sempre tentando modificar as coisas achando que é na nossa força. E em meio a tantas lutas, o Senhor mostrou que o Senhor é presente e que o Senhor tem o melhor para mim, para minha família, ter me permitido gerar uma vida, ter me permitido ver a abundância do teu amor sobre a minha casa e sobre tantos. Eu agradeço infinitamente pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu sustento. E que eu possa, assim como eu vejo na Vivi, uma mulher com coração sincero, entregue e sempre disposto a aprender, que eu também seja assim. E que nesse caminho de aprendizado, o Senhor modele o meu caráter, a minha índole, e que eu possa também mostrar àqueles que estão ao meu redor, ser um testemunho vivo da tua graça sobre a minha casa. Eu não conheço exatamente todos os pedidos das pessoas da célula, nem de quem tem feito o devocional, mas sei que muitas são as necessidades dos meus irmãos. E eu clamo pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Nos sustenta, nos ajuda, ouve o nosso clamor, o nosso pedido. E aquele mais íntimo que a gente às vezes nem consegue falar para o Senhor, mas sonda o nosso coração, nos atende não somente na nossa necessidade, mas naquilo que o Senhor sabe que realmente a gente precisa aprender e viver no processo com o Senhor. Eu te agradeço e te peço, ensina-me também. Em nome de Jesus, é o que eu tenho a dizer. Amém. Amém. Essa é a oração que o Senhor quer. Uma oração sincera, a oração que vem do coração. Bom dia para você, um domingo abençoado. Bom dia, Vivi. Beijo. Bom dia, bom dia, bom dia. Até mais.